Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de temas que interessam ao Brasil. Hoje eu vou ferir assunto pertinente ao Rio de Janeiro e, portanto, ao Brasil. Meus amigos e minhas amigas, a violência no Rio de Janeiro chegou, eu creio que além do fundo do poço, ao ponto até das crianças cismarem de ir para as aulas sem querer, naturalmente, enfrentar as balas perdidas ou dirigidas contra eles nas ruas, ou mesmo dentro das escolas, como já aconteceu de morrer criança e adolescente dentro de escola. E a gente já tem uma posição com relação a isso. Ou a imprensa mente, ou o Rio de Janeiro se tornou inviável. Porque historicamente as periferias do Rio de Janeiro foram entregues à sua própria sorte. Pessoal da Zona Sul, ali do Leme, de Copacabana, de Ipanema, da Barra, por aí afora, sempre desconheceu a miserabilidade dos morros do entorno do Rio de Janeiro. E isso foi multiplicando a marginalidade, da malandragem à marginalidade mesma em si, que deu no que deu. Por outro lado, os mais ricos do Rio de Janeiro se especializaram em eleger e reeleger ladrões para governar o Rio de Janeiro. Isso inviabilizou o Rio. Ou então a imprensa está mentindo. Ou então não existe aqueles assassinatos. A violência que campeia lá, segundo dizem. Minha gente, aquilo em um meio civilizado, em uma sociedade civilizada, é inconcebível. Por isso, acredito que o Rio de Janeiro está inviabilizado. Ou teria uma solução drástica, que seria executar sumariamente todos os marginais presos no Rio de Janeiro. Isso seria um corte na carne que eu acho que seria necessário para começar a resolver. Porque só um ato de terror dessa natureza é que acredito que os animais que vagueiam pelos morros, pelas ruas do estado, da cidade do Rio de Janeiro, de norte a sul, de leste a oeste, barbarizam, intranquilizam as pessoas, os trabalhadores, mesmo porque as favelas do Rio de Janeiro são feitas, na sua grande maioria, por pessoas de bens, trabalhadoras, e que vivem hoje um inferno psicologicamente. Até os adultos estão inviabilizados. E agora uma reportagem falando, as crianças mesmo se expressando que não têm condição de concentrar, de focar nas aulas, porque estão ali com medo de uma bala no peito ou na cabeça. Minha gente, essa é a realidade do que acontece no Rio de Janeiro. É triste porque eu conheço, já morei no Rio de Janeiro um tempo e gosto do Rio de Janeiro, contudo, há muito tempo que eu me afastei
e não passo nem perto. Porque você não sabe, pega um Uber, pega um táxi, você não sabe quem é que está ali dirigindo, o que vai fazer contigo na próxima volta. É isso que acontece. É uma tristeza. As mães que agora recentemente perderam seus filhos adolescentes, crianças, o desespero que estão. Tem como mensurar a dor do coração de uma mãe? Quando perde um filho, e principalmente quando perde um filho nas circunstâncias que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu tenho conhecido lá pessoas humildes, de comunidades, que de vez em quando conversam. Ele disse que lá é habitual a mãe, quando as crianças acordam, ordenar que fiquem todos deitados, muitas vezes no chão, num colchãozinho, para tentar evitar uma bala perdida, zigue-zagueando na localidade ao ponto de atingi-los e matarem. Essa é a verdade, minha gente. Então acredito, sendo verdade, o que a imprensa publica diariamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, aquilo lá transformou-se numa sucursal, numa filial do inferno. Está impróprio para o ser humano. Impróprio. Porque lá impera o estado marginal, o toque de recolher dos marginais, a cobrança de vantagem pelos marginais para o comércio funcionar, para instalar uma televisão a cabo, para comprar um botijão de gás, certos serviços essenciais já são executados a preço de ouro. Pelos marginais. E o homem comum, o homem trabalhador, não tem como se livrar, se desviar desses estrumes que tomaram conta da cidade do Rio de Janeiro. São pessoas execráveis que não deviam ter nem nascido. Nem nascido, quanto mais nascido e se criado no meio de um povo que eles fazem questão de judiar, de massacrar, de matar. Isso é o que acontece. Meus amigos e minhas amigas, eu sinceramente não sei nem o que falar, porque não moro no Rio de Janeiro. Mas pelo que ouço, o que me dizem, está um terreno completamente minado. Onde está o poder local? A prefeitura, o Estado, vamos dizer o Estado estadual, o Estado federal. Aquilo ali já deveria ter sido feito desde antes. Não aquela intervenção meia boca, mas devia ter sido feita uma intervenção total, com uma lei específica para monitorar tudo lá no Rio de Janeiro e castigar e submeter a uma correção duríssima, radical, os meliantes que infelicitam a cidade do Rio de Janeiro. Minha gente, eu tenho falado aqui
e talvez esteja até repetindo algumas posições. Mas nós temos, o Brasil tem que pôr uma emenda constitucional, instituir a pena de morte e a prisão perpétua aqui no Brasil. Mas coisa séria, para funcionar mesmo. De início eu creio que teríamos que ter um mutirão de carrascos para decepar a cabeça inútil, miserável desses marginais que torturam, amedrontam a cidade do Rio de Janeiro. Minha gente, não estamos longe também lá em Belém. Proporcionalmente, Belém é a cidade mais violenta do Brasil. Se compara até equanimemente também com Fortaleza, lá no Ceará. Manaus diz que também é um terror. Natal, os grupos criminosos estão tomando conta, não só dos presídios, mas das ruas, das cidades como um todo. E voltando ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi a escola para toda essa desgraça que alcança o Brasil como um todo. Rio de Janeiro. Não tem, eu acredito que no Rio de Janeiro chegou a um ponto que não tem mais o que se fazer. O Rio de Janeiro não paga suas contas, não paga seus funcionários, não paga seus pensionistas, seus aposentados. A União tem que arcar com isso tudo, que eu acredito que dos 800 bilhões que a Previdência deve economizar com a emenda da Previdência, desses 800 bilhões, dizem aí os especialistas, que 600 bilhões, vejam bem, 600 bilhões irão para os estados e municípios do Brasil que fazem uma gestão covarde, corrupta, desgraçada. Assim como faz no Rio de Janeiro. Minha gente, se fosse aberto as caixas pretas da administração, das administrações municipais e estaduais, meu Deus, eu creio que não sobraria praticamente ninguém. Essa é a situação do Brasil. Eu digo à CGU, faça um sorteio aí para fazer uma auditoria. Pode fazer aleatoriamente um sorteio para fazer auditoria em qualquer município brasileiro, para ver se você não vão chegar à conclusão que a República Brasileira é uma podridão só, do município à União. Essa é a verdade. Então temos que encarar essa situação com patriotismo, e mais do que patriotismo, com amor próprio, e a nossa cidadania, a nossa comunidade brasileira. Meus amigos e minhas amigas, aqui em Brasília, no Distrito Federal, aonde tenho o meu domicílio, também o crime avança em todos os aspectos. Feminicídio aqui no Distrito Federal, apesar de ser a menor unidade da Federação Brasileira, o feminicídio aqui tem sido campeão. Os absurdos. E assim todo tipo de violência aqui no Distrito Federal tem vicejado. Tem vicejado. Meus amigos e minhas amigas, todos nós temos medo de sair às ruas, ir a uma agência bancária, fazer um pagamento,
ou tratar de um assunto com o gerente, porque muitas coisas já se resolvem através da informática, através da internet. Mas temos que ir de vez em quando a um banco, a uma agência bancária, a agência de correio. Olhe, e tudo isso é sair de casa. Hoje em dia, aqui no Distrito Federal, ou em qualquer capital do Brasil, ou cidade mediana para grande, é uma aventura. É uma aventura, é um risco muito grande, porque a violência domina e predomina. Meus amigos e minhas amigas, voltando ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um dos estados mais beneficiados com a produção de petróleo, mesmo porque é produtor. Mas onde é que foi parar essa dinheirama toda? Agora mesmo, nesse leilão, nessa sessão onerosa que estão fazendo, um parlamentar, se não me engano, um Bolsonaro, do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta para adicionar mais 3% dessa sessão onerosa ao estado do Rio de Janeiro, e assim foi feito. Agora nós brasileiros temos que vigiar, porque, como já disse aqui e repito, os eleitores do estado do Rio de Janeiro se especializaram em eleger escória, a pior escória, o pior caldo de cultura da política do Brasil está no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro porque lá, por exemplo, o seu garotinho também, mas o ex-governador Sérgio Cabral Filho já foi condenado a quase 1000 anos de prisão. Minha gente, será que a justiça está devaneando? Perseguindo? Não, isso aí não procede. Então veja bem, o Elton Moreira Franco, o Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, todos foram presos ou estão presos por corrupção, por roubo mesmo. Meus amigos e minhas amigas, minha gente do Rio de Janeiro, vocês aí não têm amor próprio. Não têm amor próprio e não têm discernimento para eleger e reeleger vagabundos que acabaram assim sistematicamente com o Rio de Janeiro, um estado tão maravilhoso, tão lindo, estado rico, produtor de petróleo, mas afanado pelos políticos que vocês aí no Rio de Janeiro elegeram. E não é dizer que foi uma vez ou duas, não. Elegeram e reelegeram esses governadores para citar os governadores. Minha gente, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro todo contaminado. A toca da onça na tal Assembleia, na LERJ do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Estado. Meus amigos e minhas amigas, onde é que estamos? Numa terra selvagem? Onde não tem lei, onde não tem governo? Que foi permitido que aqueles desgraçados acabassem com o estado tão pujante, tão maravilhoso como é o Rio de Janeiro. É isso que aconteceu, vocês aí do Rio de Janeiro, vocês não têm a quem se queixar não, estão sendo amparados pela União, pelos estados mais pobres, que não produzem petróleo, que recebem menos que vocês, estão sendo amparados. E isso acontece também lá no Rio Grande do Sul.
aonde também os eleitores do Rio Grande do Sul se especializaram em eleger escórias para governar o Estado, para legislar para o Estado e também mandarem aqui para o Distrito Federal, para o Brasília, para o Congresso Nacional, pessoas inadequadas, muitos citados aí na Lava Jato, chorando feito criança molenga, depois que foram pegas com a mão na massa. Meus amigos e minhas amigas, e assim nós temos, dizem que o estado de Minas está falido. O estado de Goiás, o próprio governador já abriu a boca dizendo que não está ruim. E assim muitos outros estados. Mas aí já os mais pobres. Agora eu falo de Minas, falo de São Paulo também, que diz que está muito mal. Não por culpa do atual governador lá do estado, mas de heranças que já vieram. Assim como o Rio de Janeiro. Meus amigos e minhas amigas, nós no Brasil estamos aí num beco sem saída, com esses estados principais da federação da forma que estão. Corremos risco. O Estado brasileiro corre risco que é formado com o município e os estados. É a Federação Brasileira. Corremos risco porque, por exemplo, se essa emenda da Previdência não for concretizada e outras emendas constitucionais fazendo reforma, se não forem aprovadas, muito brevemente o Estado brasileiro como um todo, da federação aos municípios, estará inviabilizado. Porque não terá mais dinheiro suficiente para pagar suas contas e financiar a corrupção, os ladrões que tomaram conta do Estado brasileiro. Esses dias eu falei aqui dos fundos partidário e eleitoral, 2 fundos inúteis que financiam o que não deveria financiar, que são candidaturas e partidos que, cevados na exploração e no roubo, continuam com esses fundos milionários se dando bem às custas do suor e do sangue do povo brasileiro. Minha gente, eu passei hoje aqui para falar essas palavras sobre o Rio de Janeiro. Me perdoe se fui muito cru, e fui, porque a situação tem que ser assim. Ali no Rio de Janeiro, só um corte cirúrgico preciso é que resolve, ou que se começa a resolver os inúmeros problemas no Rio de Janeiro, que são infindáveis. Ali é como cemitério, quanto mais se cava, mais se encontra cadáver. É fétido. A vida ali no Rio de Janeiro transformou-se numa aventura, num inferno. Assim eu digo àqueles que estão lá, no fogo cruzado, morrendo, suas crianças morrendo, suas professoras morrendo, seus policiais morrendo. A marginalidade tomou conta mesmo da cidade do Rio de Janeiro. Tomou mesmo e acabou com o Estado, porque a cidade do Rio de Janeiro é quase todo o Estado em termos de economia. Meus amigos e minhas amigas, vamos pedir a Deus que socorra o Brasil e os brasileiros, que só com a providência divina é que podemos contar nesses momentos difíceis, porque nós não temos aí nenhum projeto
um projeto que atenda ao Brasil nesse setor, principalmente da geração de emprego, e com a falta do emprego deságua na violência. É isso que acontece. Aquele que tem hoje o que comer, não liga para o que não tem, mas amanhã pode ser ele que esteja no hora veja. Porque veja bem, a Síria era até um país próspero. Agora veja quantos milhões de pessoas que estavam até bem de vida lá, tiveram que deixar tudo, e estão mendigando pelo mundo. Um refúgio, um lugar para ficar. Se no Brasil nós não tomarmos as providências necessárias para organizar a economia e debelar a violência, podemos passar por uma Síria, por uma Venezuela, por um Líbano, outros países aí do mundo que tiveram a sua destruição pela violência. Meus amigos, que Deus nos livre de todos esses males. Deus nos livre. Então, eu fico por aqui pedindo a Deus que nos ajude e que tudo dê certo.